Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de resumo de Kaiju Number 8. Dessa vez estaremos resumindo o episódio 6. Se você gosta de vídeo de resumo aqui no canal, já deixa um like, se inscreve aí e bora pro vídeo. O episódio começa com a capitã na sala de operações pedido por um relatório da situação. E a Konomi fala que a evacuação já começou. É mostrado o exército retirando os civis do local onde o Kaiju apareceu. A capitã pergunta onde está o Kaiju, e a Konomi diz que ele estava se movimentando pelo subterrâneo enquanto crescia. Eles acreditam que ele subiu à superfície porque entrou em um período de reprodução. Ah, e detalhe que esse é um Honju, então ele é bem maior, além de ter a capacidade de criar Yojus. A capitã fala que ela vai cuidar do Honju e os outros times vão cuidar dos Yojus. O pessoal tá indo em direção ao inimigo e o Hoshina pergunta se todo mundo já tá preparado. E o Kafka tá nervosão, ele até vomita no carro, falando que comeu demais. Depois da abertura, é mostrado o pelotão do vice-capitão apostos em cima de um prédio observando o Honju. O bicho vai andando e soltando uma espécie de gás pelo corpo. O vice-capitão Hoshina explica como a missão vai funcionar. A unidade da capitã vai cuidar do Honju, e o resto dos Yojus que o Honju tá criando. Ele fala que eles delimitaram uma área de extermínio, e os soldados não podem deixar os kaijus ultrapassarem. Ele diz que os veteranos vão na frente e os novatos serão colocados na retaguarda, sendo a última força de defesa. Antes de iniciar, o Hoshina fala que a nota que eles tiraram nos exames não tem importância no campo de batalha, elas não vão salvá-los. Agora é hora de mostrar o que eles realmente aprenderam. Nós cortamos para a base dos militares, onde eles notificam que todos os civis foram evacuados. E a Konomi repassa essa informação para a tropa. O Ichikawa conversa pelo comunicador com o Kafka. Eles estão nervosos, né? Já que é a primeira missão deles. Rola até um flashback do Hoshina falando para o Kafka que ele precisa se provar, senão não vai virar um soldado oficial. A Konomi notifica que os Yojus estão se aproximando. Com isso, a operação começa. Todos pulam do prédio, menos o Kafka, né? Já que ele não consegue liberar o poder do traje. É mostrado o helicóptero deixando a Shiro no topo de um prédio. A Konomi notifica o exército que prepara para disparar mísseis. Eles começam. Os mísseis atingem em cheio o bichão, que para de se mover. Voltando para o Kafka, ele diz que vai testar o quanto o traje pode ajudar ele. Mas assim que o primeiro Kaiju aparece, ele é arremessado e cai numa pilha de lixo. Infelizmente, ele ainda só tem 1% de poder de combate. Um dos veteranos fala que não queria ter que ficar de babá dos novatos, e pede para eles não atrapalharem. Como eles ainda não sabem o ponto fraco dos inimigos, o veterano fala para eles pegarem leve, até a informação chegar. Mas a Shinomiya já interrompe, disparando contra um Kaiju, esfarelando a cabeça dele. Ela começa o show, massacrando cada um dos monstros. O veterano fica impressionado com o poder da novata e o Kafka faz um joinha para ela. Então, você faça igual ao Kafka e já deixa um joinha no vídeo. Voltando, nós vemos outro grupo. Esse é o grupo onde está o Iharu e o Ishikawa. O Iharu desliza por uma parede caída e sai atirando em 2 Yojus. Depois de matá-los, ele vai se gabar para o Ichikawa, mas quando ele olha, o mesmo já tinha dado conta do monstro sozinho. Ele explica que trocou os cartuchos explosivos de sua arma por cartuchos congelantes, dizendo que combina mais com ele. Vocês já devem imaginar que essas balas congelantes deixam o inimigo lerdo. Nós cortamos para o Aoi, derrotando um Kaiju. Detalhe para o tamanho da munição que eles usam. Imagine você no meio da trocação ter que acertar esse buraquinho. Isso ficou estranho. Os veteranos ficam impressionados com o desempenho dos novatos, dizendo que eles estão perdendo a confiança em si mesmos. O Izumo e o Aoi, como sempre, estão competindo para ver quem está matando mais kaijus. O Aoi fala que ele já matou 6, mas o Izumo diz que 4 desses 6 foi ele quem ajudou. Na sala de operações, a Konomi vai notificando os setores que já fizeram a limpeza dos kaijus. E o Kafka, ouvindo isso, fica pensando no que ele poderia ser útil nessa missão. Mas daí ele se lembra que falaram que a tropa ainda não ficou sabendo qual é o ponto fraco do inimigo. Mas vocês podem pensar, precisa saber? Eles não estão massacrando os kaijus da mesma forma? E eu te digo, beleza, mas olha o tanto de munição que eles estão gastando, fora que enquanto eles estão usando o traje, eles estão sob uma pressão que uma hora eles vão se cansar. Se eles soubessem, logo de cara, qual é o ponto fraco do inimigo, seria muito mais rápido acabar com eles, gastando muito menos energia, sacou? Bom, voltando para o Kafka, ao lembrar dessa informação, ele vai até um Kaiju morto e começa a abrir o bicho. Ele constata que a estrutura desse Kaiju é muito simples para um Kaiju do tipo fungo, e o núcleo do monstro não está no lugar de costume. Ao olhar ao redor, o Kafka encontra o núcleo e notifica o vice-capitão, que fica impressionado.
Ele também fala que esses kaijus possuem órgãos reprodutores, então se eles não forem destruídos, os cadáveres de kaijus podem acabar criando novos. Após ouvir isso, o Hoshina elogia o Kafka pelo seu trabalho e contata a Konomi para que ela espalhe as informações para o resto da tropa. O Kafka fica todo felizão e sai correndo dizendo que vai neutralizar os corpos mortos dos kaijus. Nós vemos uma explosão no horizonte, e o Hoshina diz que a brincadeira vai começar. A Konomi notifica a tropa de que o Honju chegou ao ponto marcado, e pede para os soldados atirarem nas pernas do monstro, para mantê-lo parado, pelo maior tempo possível. Enquanto isso, nós vemos a Mina, no alto do prédio, já preparada para disparar contra o Honju. Ela tem um pequeno flashback, onde ela e o Kafka crianças estão competindo para ver quem vai ser o oficial mais foda. E no presente, ela fala para o Kafka que esse é ela de agora, liberando 96% do poder de combate. O vice-capitão fala para o Kafka prestar bastante atenção que esse é o poder da pessoa que ele quer alcançar. A capitã dispara, abrindo um buraco enorme no bicho, mas não acerta o núcleo. É mostrado o Ichikawa, a Shinomiya e o Kafka impressionados com o poder da capitã. Como o primeiro tiro não acertou o núcleo, a Mina prepara mais um. Dessa vez um tiro concentrado, que pulveriza o núcleo do kaiju. A Konomi notifica que os sinais vitais do bicho desapareceram, mas a Mina não está satisfeita e prepara mais um cartucho. A Konomi autoriza o disparo, dizendo que o monstro parou de se mover, mas ainda não é o suficiente para a capitã, preparando mais um disparo. O Kafka fica todo animado por ver o quão foda sua capitã é, e o Hoshina aparece perguntando se ele vai desistir agora, dizendo que estar ao lado dela significa que você precisa ter uma força similar ou maior. Nós sabemos que o Kafka tem, né? Mas não na forma humana. Ele pergunta se o vice-capitão tem essa força, mas o mesmo faz piada dizendo que nem ferrando. Ele explica que o seu poder de combate com armas de fogo é baixo, por isso ele não é bom em lidar com grandões. Porém, se o inimigo for pequeno ou médio, e antes que ele pudesse completar a frase, o kaiju aparece atrás dele. O Kafka tenta avisar, mas o Hoshina já tinha dado cabo do bicho. Ele explica que o vice-capitão e a capitã são os membros mais fortes da tropa. Por isso, eles recebem armas especiais que combinam com seu estilo de luta, e a dele são essas katanas especiais. Ele comenta que é de uma família que caça kaijus há séculos, por isso as suas habilidades são tão refinadas. A capitã Ashiro avisa que o Honju foi abatido, e o vice-capitão fala que ao matar um Honju, ainda há os Yojus dentro dele, que estão vivos, e vão sair para atacar. Então por isso eles ainda têm essa situação para lidar. Nós cortamos para o pelotão onde o Aoi e o Izumo estão, o mesmo comenta que não vai ser fácil lidar com eles. Um dos veteranos incentiva os outros, dizendo que vão mostrar que lutar na tropa não é só liberar poder de combate. A líder do pelotão aparece e fala que os dois podem descansar, se quiserem, que eles vão cuidar do resto. Mas é óbvio que os dois negam. Na sala de operações, a Konomi vê uma tabela que mostra como está a vida e o nível de cansaço de cada soldado, percebendo que os novatos estão bem mais cansados que os outros. O Hoshina comenta que esse é um extermínio muito grande para a primeira missão deles, mas se eles conseguirem superar isso, sairão como novas pessoas. O Hoshina fala que a maioria dos oficiais encerra sua carreira com 20 a 30% de poder de combate. São poucos que conseguem superar essa barreira. No momento, sendo a Shinomiya a única novata com alto potencial para se tornar um vice ou até mesmo um capitão de pelotão. Mas ela não é a única com esse potencial para crescer. O Ichikawa também se mostrou muito promissor. Nós cortamos para ele e o Iharu acabando com os kaijus, e o Iharu tá puto, porque ele não tá conseguindo ultrapassar o Ichikawa. Eles vão correndo pelas ruas até encontrarem um homem parado em frente a uma pilha de cadáveres de kaijus. Detalhe que ele está usando o uniforme do trampo do Kafka. Achando que o cara ali é só um civil, eles se aproximam e falam que o extermínio ainda não terminou. O cara vai agindo todo estranho, falando que aquele ali também não serve, já que os órgãos reprodutores foram destruídos. E ele se vira para os dois perguntando como eles descobriram, pensando que talvez haja um kaiju infiltrado na tropa de defesa. Com isso, o episódio termina. Bom, esse foi o resumo do episódio 6 de Kaiju Number 8. O que vocês acharam? No episódio de hoje, rolou a primeira missão dos novatos da tropa. Como já era de se esperar, alguns soldados iriam se destacar mais que os outros, né? Vulgo Shinomiya e Ichikawa. Mas o nosso querido Kafka conseguiu mostrar que mesmo sem poder, ele ainda conseguiu ser útil durante uma missão. Legal saber da informação de que os capitães e os vice-capitães possuem armas especiais feitas com os próprios kaijus,
A Shinomiya tinha comentado isso anteriormente, quando Kafka revela pra ela, né, o seu poder. Enfim, nesse episódio nós também vimos como a Ashiro é muito poderosa, pelo menos com armas de fogo, né? Diferente do Hoshina, que infelizmente não consegue utilizar muito bem armas de fogo, mas ele compensa isso com o seu poder incrível utilizando espadas. Bom, esse foi o resumo de hoje, espero que tenham gostado. Não se esqueça de conferir a playlist com os outros episódios. Então é isso, até a próxima e tchau!